A paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro, um texto para os irmãos, 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Irmãos, precisamos entender aqui sobre ministério. Pastor, ele não pode simplesmente fazer o que mandam para ele. Pastor, ele é responsável pelas ovelhas. Quem era responsável ali em Israel, pelo reino, pelas pessoas, pelo povo, era Acabe, não era Jezabel. Mas só que Jezabel o incitava. Quando Nabote não quis vender a vinha, e ele ficou triste, amargurado, porque não foi do jeito dele, Jezabel falou assim, não, vou resolver esse problema. Mandou matar com mentiras a Nabote. E Nabote morreu, depois Elias foi e cobrou foi Acabe, falou, sua mulher também vai pagar. Presbitério não pode mandar no pastor. Nós vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos. Sem em momento nenhum vai ver o presbitério mandando em Paulo. Paulo ele tinha uma postura e, claro, dentro do corpo tomavam decisões, eu vou com o Marco, não vou, não, você vai, não levo, não, agora eu vou. Era dessa forma. Não, ele dizia, olha, Deus orientou agora as viagens, tomava viagens missionárias e o presbitério mandava ajuda, né, de acordo com o que era necessário, mas o presbitério não mandava em Paulo. Nós aprendemos lá no início que presbitério é a união dos pastores. Os pastores têm autoridade como qualquer um da comissão. A comissão é simplesmente em termos de organizar, de administrar, não de querer mandar em pastor, como lá no presbitério querem mandar nos pastores coordenadores, os coordenadores de região querem mandar no diário, o diário quer mandar no dipolo, e assim sucessivamente, acham que o pastor ele é governado pela região, pelo polo. O pastor de polo se acha mais importante do que os outros. Não é. Isso é só organizacional, como qualquer outra empresa. Só para isso. Agora, o ministério, ele tem o mesmo poder que qualquer outro pastor, não importa se, a não ser que nós passamos a ter bispos agora. Não, agora nós temos bispos. Agora nós temos apóstolos. Por que não bota o presidente como apóstolo, então? Porque até a idolatria do povo está em cima dele. Nós ouvimos, irmãs, que pastor maravilhoso, que mensagem. Está acostumada a comer pão duro, e quando bota um pouco de manteiga, ela fica maravilhada. Quando ouvimos a voz do Espírito, a palavra nos fala uma voz doce e delicada, que fala a alma. Que ensino é esse que temos hoje? Na verdade, não temos ensino nenhum. Então, pastor, a Bíblia diz que Acabe, vou ler o texto para os irmãos no versículo 22. No finalzinho diz assim, que Acabe provocaste e fizeste pecar a Israel. Acabe, provocaste ao Senhor e fizeste pecar a Israel. Só ler um pouquinho acima do que nós lemos, versículo 22. Ou seja, você, pastor, você está fazendo pecar o povo. Quando você concorda, você faz pecar o povo. Porque Acabe concordava com tudo que Jezabel trouxe do país dela, a idolatria. A presidência, a comissão, o presbitério, literalmente falando, ele está fazendo, te orientando a fazer o povo pecar. Pessoas que não aprendem nada e expõem suas opiniões. Pessoas que saem da mesma forma que entraram. Temos falado isso. Elas entram na igreja, eu gosto de tocar. Outro dia eu falava com um irmão.
No ministério, a preocupação é você ver como é que está a alma. Como está a alma daquela ovelha? Primeiro, instrumentista que toca sem parar, todo domingo, todo sábado, você está matando a alma dele. Você pode ver que ele não está nem aí para o culto, porque é normal, é natural do ser humano ser assim. Então precisa ter um revezamento, mas você não faz isso, que nunca fazem. Gosto daquele irmão que toca bem, gosto de um grupo louvor daquele que canta bem. Não é dessa forma, você lida com almas. O pastor, ele lida com almas. O tocar é simplesmente uma instrumentalização. A pessoa simplesmente está se colocando a dispor do Senhor. Quem vai fazer mesmo a obra são os anjos, o Senhor. Em qualquer igreja, qualquer denominação, onde deixa o Espírito Santo atuar. Eu lembro que uma vez eu estava no Manaim, ali no refeitório de pastores. Eu sempre entendi que refeitório de pastores era tudo igual, deveria ser tudo igual. Comida igual, a mesma que os irmãos comiam. Claro, mais separada ali, né? Porque mais fácil de organizar, os pastores se servem. Agora, se é bife lá embaixo, é bife em cima. Se é peito de frango, é peito de frango para todo mundo. Tem que ser assim. Precisa ser dessa forma. Eu sempre entendi isso. Há muitos anos atrás não tinha praticamente diferença nenhuma. Até o Manaim, onde eu participava bastante, as diferenças eram mínimas. Era mais em termos de botar a alimentação aqui ou ali, mas era praticamente a mesma alimentação. E uma vez eu cheguei no Manaim de Pedro do Rio, né? Trabalhava ali no Manaim de Pedro do Rio, e me deparo com uma mesa de café da manhã separada. Eu já vi uma separação, né? E a gente percebia que os pastores estavam comendo coisas diferentes do que normalmente o povo comia. Mas esse dia era uma mesa separada num canto com o que tinha de melhor. Os outros pastores comiam o que sempre estavam comendo, que era muito bom, e tinha uma mesa separada. Eu olhei aquilo, eu fui perceber que era para a comitiva do pastor que veio de São Paulo dar aula. Ele, sua família, a comitiva dele. Na mesma hora, a gente lembra de Belsazar. Na mesma hora. É o rei fazendo uma recepção para sua comitiva, e dentro daquilo que é de Deus, ele quer dar glória ao outro. Nós olhamos assim, eu falei, como é que um coordenador, administrador de um Manaim, ele entende dessa forma? É tão absurda que não dá para acreditar, parece um filme. Ainda me deu vontade de ir lá pegar, não tinha placa de nada. Aí eu olhei, deu vontade de pegar de propósito, para ver se alguém iria falar alguma coisa. Eu já não era muito bem visto, eu falei, não, vou deixar para lá que eu vou arrumar uma confusão desnecessária, não era o momento daquilo. Eu acreditava que isso era nas regiões. Não, o presbitério, ele ensina, eu falei, olha, chegou um momento que o presbitério está deixando passar algumas coisas, que a gente não tinha acesso direto ao presbitério, só ouvia tudo que eles falavam, que isso, que Deus revelou. É a mesma coisa, Jezabel. Pastor, você está ouvindo profecia mentirosa de Jezabel. E por isso você faz o povo pecar. Então, meus irmãos, precisamos compreender que pastor, ele não manda na ovelha. O pastor, ele cuida da ovelha. Se o pastor está mandando em você, ele não sabe nem o que é ser pastor. E hoje percebemos isso. Pastor que não sabe o que é ser pastor, ele não cuida. Ele vai, prega, fala alguma gracinha de púlpito, depois entra no carro e vai embora. E no dia seguinte, quando vem ao culto, é a mesma coisa. E ouvimos muito uma desculpa hoje. Há algum tempo já,
que a gente ouve essa desculpa. Não, a igreja está vazia porque os irmãos foram para o Manaim. A igreja que tá vazia porque teve uma evangelização. A igreja está vazia porque as pessoas estão gripadas. Eu sempre ensinei uma coisa para a ovelha, sempre. O Espírito coopera. Se você falar aquilo que vem do Espírito, ele coopera. Mesmo que a ovelha não concorde, o Espírito vai dizer assim: esse assunto meu, não é contigo. Agora, se não vem do Espírito, não adianta você falar o que você quer. Você vai dar desculpa. Eu ensino outra coisa para a igreja, é o seguinte: desculpa. É verdade. A desculpa é uma verdade. As pessoas gostam da desculpa, elas não estão mentindo, é verdade. Exemplo, o Senhor chegou para Adão e falou assim: Adão, o que você fez? Não fui eu não, foi a mulher que me enganou. Foi a mulher que tu me deste. Era verdade? Era. A mulher me ofereceu. Aí o Senhor chega para a mulher de Adão, Eva, e pergunta: e você o que fizeste? Por que você comeste? Não, olha, foi a serpente, que é mais astuta que qualquer animal, ela me enganou. Era verdade? Era. Mas eximiu Adão e Eva da culpa? Não eximiu da culpa. Tá bom, não tem problema nenhum, eu ouvi vocês, mas só que não exime. Vocês são culpados e não podem mais morar ao meu lado. Não pode ter mais as mesmas experiências comigo. Pastor, você parou de falar do Espírito. Quando eu digo parou de falar do Espírito, ou seja, o Espírito não fala mais por você, porque você não ouve mais a voz do Senhor. Você faz o que quer. O pastor, ele é assim. Mas o problema é que as ovelhas seguem isso. A palavra diz que as ovelhas seguiam o que Acabe falava, e por isso elas pecavam. E não eximiam elas da culpa também, porque elas sofreram da mesma forma. Então você precisa aprender. O povo precisa aprender. Elias chega e fala assim: olha, não, Senhor, só eu fiquei. Não, Senhor, não só você ficou, não. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, que não foram enganados. Você tem a obrigação de acertar, ovelha, porque o Espírito Santo é o seu consolador. Não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Espírito Santo Consolador. Se você para tocar e fica tocando, esquece da gratidão, uma coisa que o ser humano ele não tem, que é gratidão. Você pode olhar. O ser humano reclama disso e daquilo, ele não tem gratidão, isso é natural do ser humano. Ele não é grato. Então você, ovelha, precisa primeiro ensinar o seu coração a ser grato. O Senhor quer te ensinar isso. E você, não adianta que não vai responsabilizar seu pastor. Porque você é responsável. Você se pecar, se você fizer errado, seguir Acabe, seguir a Jezabel, você vai ser culpada também. Adão, você é culpado. Eva, você é culpado. Acabe, você é culpado porque está deixando a sua mulher mandar em você. Pastor, você também é culpado que está deixando aquele que não tem autoridade sobre você, nenhuma autoridade sobre você, ele não tem nenhuma autoridade sobre você, mandar em você. Onde a